Noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, vocês e a família, espero que estejam bem e com saúde. Hoje, dia 25 de março de 2021, eu, vossa professora Sônia Santos, estamos aqui para dar sequência na nossa disciplina de tópicos 1 com um assunto sobre demonstração de fluxo de caixa. Nós sabemos que a demonstração de fluxo de caixa ela é uma importante ferramenta, tá, para a gestão de negócios. Ela também tem uma leitura de análise horizontal e vertical, né? E vamos trabalhar os dois métodos, o método direto e o método indireto, tá? Tenha uma excelente aula. Obrigada por estarmos juntos. Fiquem com Deus. Um fortíssimo abraço. Sabemos que todos os empresários precisam de ter controle financeiro sobre os seus negócios, né? Como que um controle financeiro funciona? Independente de ser um negócio que faça vendas ou serviços, é fundamental um sistema de controle de fluxo de caixa. Ainda que dentro desses aspectos existam outras áreas que devem ser gerenciadas com muita atenção. Assim, um dos relatórios que auxilia nessa administração é a demonstração de fluxo de caixa. Muitos empresários não têm conhecimento de como fazer ou do que se trata essa informação. Portanto, vamos explicar melhor, sim, nos nossos próximos slides. O que é realmente a demonstração de fluxo de caixa? A demonstração de fluxo de caixa é o controle de entradas e saídas durante um determinado período e, consequentemente, o resultado dessa movimentação também. Ela serve para melhorar todo o controle de fluxo de caixa, ajudando assim na tomada de decisões relacionadas ao futuro da empresa. Elas podem ser dadas de novos investimentos até corte de gastos, se tornando assim de uma suma importância realmente fazer o controle dessa ferramenta. O fluxo de caixa é o que, pessoal? A entrada e a saída de recursos da empresa pelo caixa. Então, digamos que, vamos pensar, que essa empresa tem uma duplicata a pagar, um boleto a pagar no dia 31 de 10 mil reais. É claro e evidente que quando for no dia 23, esse caixa já precisa estar começando a ser abastecido, ou então determinado para que esse dinheiro, quando chegar no dia do vencimento desse boleto, já esteja preparado no caixa, né? Então, o fluxo de caixa ela dá essa dinâmica para o empresário. Se o empresário tem um pagamento no começo do mês, ele sabe que a partir do dia 20 ele já tem que estar organizando esse recurso para que quando chegar no dia certo, já tenha esse dinheiro em caixa disponível para o pagamento. Ou então ele tem a folha de pagamento dos funcionários a partir do 5º dia útil do mês. Ele sabe que as suas vendas futuras ou a prazo precisam coincidir com essas datas, né? Principalmente quando os clientes vão fazer o acerto para que já sirva para o pagamento, por exemplo, do colaborador ou seja também do tributo, né? Então, é as coincidências de entrada e saída de recurso no caixa da empresa. Número 4, ele está fundamental. Então, ele vai dar essa solução para várias dúvidas que já começaram a se levantar aí com slide 2 e 3. Vamos lá? Afinal, de que adianta ter dinheiro em caixa, ter imóveis e outros patrimônios, mas estar com dívidas? O fluxo de caixa tem exatamente a função de ajudar com isso. Ele controla todos os valores que entram, sendo ele todos os pagamentos dos clientes, vendas e outros, mas também todos os valores que saem, como pagamento de funcionários, compra de materiais, reposição de estoques e várias outras situações que podem vir no decorrer de um período. Então, vocês viram que ter um fluxo de caixa organizado é o que? Eu consigo parametrizar todas as minhas entradas e todas as minhas saídas de dinheiro. Então, essa evolução dar-se-á para quê? O empresário, né? Ou então até mesmo a pessoa responsável pelas finanças de uma empresa possa não se embaralhar com os pagamentos e também com os recebimentos.
Então, se eu sei que eu tenho um pagamento grande a ser feito num determinado período, eu já tenho que coincidir alguns recebimentos para que ajuste de pagamento, para que naquele exato dia em que vença uma duplicata, em que vença um boleto ou um depósito que tenha que ser feito, esse dinheiro já esteja disponível. Que a demonstração de fluxo de caixa está relacionada com a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Afinal, também pode ser incluída ao balanço patrimonial. Essa informação que nós estamos falando, que essa demonstração de fluxo de caixa, ela é obrigatória, tá, pessoal? Para empresas de capital aberto. E o que são as empresas de capital aberto? São geralmente empresas que trabalham com capital aberto ou venda de ações em bolsas de valores. Então, e com patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais. Para as micro e pequenas empresas, essa demonstração de fluxo de caixa ela é apresentada apenas anualmente. Quando a gente fala de empresas de capital aberto, elas precisam sim estar apresentando essa declaração mais DRE, mais o balanço patrimonial, geralmente de 3 em 3 meses, tá bom, pessoal? Não apenas anualmente. Sabemos que cada demonstração tem a sua estrutura. O balanço patrimonial está dividido entre bens, direitos e obrigações. Não é isso? Ótimo. E a DRE é onde eu tenho uma estrutura de contas de resultado para a apuração de lucro ou prejuízo no período, que é o exercício que vocês estão entregando hoje e que vocês receberam ontem. Então tem uma estrutura que nós precisamos de entender. Cada demonstração tem a sua. Demonstração de fluxo de caixa não seria diferente. Então, a demonstração da estrutura, vamos dizer assim, do fluxo de caixa deve converter essencialmente as 3 grandes áreas, tá? As atividades operacionais. As atividades operacionais de demonstração de fluxo de caixa abrange os gastos e despesas relacionadas às atividades geradoras de receita da empresa. Essas atividades podem ser, digamos, vamos lá, contas a pagar e receber, impostos e tributos, pagamentos de fornecedores, recebimentos de clientes. Vamos lá, pessoal, estamos estruturando a nossa DFC, tá? Por estar, então, a primeira parte da estrutura está ligada à principal atividade da empresa, tem uma associação muito direta com o capital circulante líquido. Assim, o cálculo dessas atividades dar-se-á pelo valor utilizado para produzir, vender o produto ou então realizar um serviço, menos o valor recebido por eles. Estão relacionados normalmente ao ativo e passivo circulante do balanço patrimonial. Para a estrutura 2, da demonstração de fluxo de caixa, e nesse momento nós somos obrigados a falar do quê? Das atividades de investimento. E o que são essas atividades de investimento? São atividades ligadas aos investimentos realizados pela empresa, relativos ao patrimônio de longo prazo, tá? Elas podem ser compra de imóveis, compra de móveis, também de veículos, investimentos financeiros, recebimentos de valores. Compra de móveis pode ser, por exemplo, que a empresa esteja comprando móvel para fazer uma revenda. Isso como investimento, tá? Então, para um ganho rápido. Veículos, geralmente para uso. Investimentos financeiros é quando a empresa, por exemplo, compra ações ou parte de uma empresa com o intuito de conseguir o quê? Agaranhar novos lucros, tá? E recebimento de valores, que pode ser também em relação ao lucro recebido pela venda, digamos, de um imóvel, de um prédio, ou então de um terreno mesmo, ou então o recebimento dessas ações já convertidas em valores. São patrimônios de longo prazo, por quê? Para ser considerada atividade de investimento, não podem ter sido comprados com a intenção de venda rápida. Portanto, estão relacionados diretamente ao ativo não circulante do nosso balanço patrimonial. Então, acontece nessas duas vertentes, tá? Como eu falo a longo prazo, porque eu tenho tanto a parte do meu investimento que eu posso sim me desfazer, ou então
ou não, quando estou realmente, no meu entendimento, de colocar lá escriturado, registrado no meu balanço patrimonial, na parte de ativos não circulantes. O resultado da demonstração de fluxo de caixa nós vamos ver na prática, tá, pessoal? Eu vou falar um pouquinho somente como conceito, talvez vocês não vão entender a fundo do que eu estou falando, porque é muito importante a gente ver o quê? Um exemplo. E esse exemplo a gente vai começar a trabalhar a partir da próxima aula. O resultado de uma demonstração de fluxo de caixa é a soma de todos os recursos líquidos investigados de cada grupo de atividade. É preciso igualar as diferenças dos saldos do início ao fim do período analisado. Então vamos aguardar até amanhã para que nós possamos colocar em prática esse conceito sobre o resultado do fluxo de caixa. Vamos lá, pessoal. A demonstração de fluxo de caixa ela pode ser feita por dois métodos diferentes, o método direto e o método indireto. Eles são derivados principalmente de duas demonstrações contábeis, ou seja, peças contábeis, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício de um período de tempo, servido para uma avaliação mais precisa dos dados. Nós já sabemos que a estrutura das demonstrações de fluxo de caixa, elas são oriundas de duas demonstrações contábeis ou peças contábeis, que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Existem dois métodos diferentes para que possamos fazer isso, o método direto e o método indireto. Na próxima aula, a professora já vai trazer exemplos para vocês, como que a gente monta e como é que funciona de fato esses dois métodos, tá bom? Muito obrigada pela atenção, fortíssimo abraço, fiquem com Deus, protejam-se e cuidem-se.